Olá, boa noite pessoal. Esse, na verdade, esse é um vídeo inaugural desse canal que eu estou criando, que consiste basicamente, né, numa exposição intelectual de alguns livros que eu estou lendo. Eu digo exposição intelectual como um nome enfeitado para uma resenha crítica ou um comentário, eu prefiro o nome comentário, em alguns dos livros que estou lendo, principalmente livros de ficção. Aqui eu desvelarei minha faceta literária, vamos dizer assim, né? Que eu normalmente fazia isso no Instagram, que eu tenho, mas que eu me senti um pouco frustrado com o modelo do Instagram, principalmente porque ele não detém suficiente profundidade no, na exposição mesmo do livro que eu queria fazer. No caso, normalmente eu quero tocar mais em alguns aspectos particulares de um certo nível. Eu não posso fazer muito porque existe uma limitação espacial grande no Instagram, né? De tanto de um slide só, né? Quanto de número de slides. Eu não posso fazer uma apresentação de 25, senão ninguém vê. Não que eu esteja preocupado com as pessoas verem ou não o conteúdo, porque eu tenho certeza que ninguém vai ver isso aqui também. É mais uma coisa para eu resumir adequadamente o conteúdo de um livro que eu queira debater ou alguma coisa assim. E se alguém quiser ver, bem, que bom, né? Mas se ninguém quiser ver também não há problema, porque o intuito principal é fazer uma resenha mesmo, que eu posso ver depois, etc. Então veja, o livro resenhado dessa vez, para não enrolar muito, porque já deu quase 2 minutos de enrolação, é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Acho que vocês estão conseguindo ler aí. Olha só, então, o título do vídeo é bem chamativo, eu venho pensando nele em alguns momentos, assim. Não sei quando é que o vídeo vai durar, mas o título vai ser Policarpo Quaresma e a miserável literatura brasileira. Por óbvio, eu não qualifico a literatura brasileira como miserável, porque eu gosto muito da literatura brasileira e não acredito que ela seja miserável no sentido de pobre. Não. O que eu quis dizer com essa qualificação, lógico, eu pus para efeito de cativar possíveis telespectadores, mas o meu intuito em destacar essa miserável não é qualificar a literatura, mas qualificar o tema da literatura. Que na verdade, mais precisamente, o tema, os personagens, o tema dos personagens, vamos dizer assim. Na verdade, os personagens da literatura brasileira, os protagonistas principalmente. Então, o que eu quero dizer com isso, e um exemplo disso que eu vou tratar mais especificamente, que é o Policarpo Quaresma, é que a literatura brasileira tem como principal tipo de personagem desenvolvido a figura do miserável em suas diversas facetas. Miserável como sendo um sujeito que tem algum desvio de caráter grave ou é um tremendo fracassado. Né? Ou um desvio de caráter moral, que pode ser observado em alguns personagens, como por exemplo o Paulo Honório, né, do São Bernardo, que é um capitalista, ganancioso, muito ganancioso, possessivo, ciumento. Né? Inclusive, ele é um ótimo livro porque ele se arrepende muito no final. E a grandeza do personagem é demonstrada justamente no arrependimento. Como é o caso de Policarpo Quaresma, numa segunda definição de miserabilidade, que é um sujeito que, ainda que tenha boas qualidades, mas ele é um sujeito que é totalmente risível. Vamos dizer assim. Cômico porque de tão idiota, ele é cômico. Vamos dizer assim, que é o caso de Policarpo Quaresma, sem dúvida. O que é notável, e por isso que eu estou fazendo isso, essa exposição com o Policarpo Quaresma, é porque o Policarpo Quaresma não é um miserável no primeiro sentido. Ou seja, ele não é um miserável no sentido de ter desvios de caráter moral. Ou um grande déficit em algum sentido intelectual, etc. Ele tem um certo desvio psicológico, mas enfim, certo não, né? Ele tem bastante desvio psicológico. Mas o estereótipo do personagem do Policarpo Quaresma, ou seja, um intelectual, ele é um estereótipo de qualidade, vamos dizer assim. E ainda assim ele é um personagem miserável. É isso que eu
É por isso que eu abordo esse tema com esse livro. Para demonstrar que mesmo com um desenvolvimento de um personagem que, assim, à primeira vista, ele tem grandes características, ele é um personagem inevitavelmente miserável por loucura. Ou seja, por um exagero dessas características. Que em princípio seriam boas. Ou seja, Policarpo Quaresma é um sujeito que ele é intelectualizado. Né? Ele é um sujeito que ele lê o tempo todo. Todo mesmo. Ele é um sujeito relativamente isolado socialmente, ele não convive muito com as outras pessoas, muito por causa da sua personalidade altamente estudiosa, intelectualizada, então ele passa o dia estudando, não tem contato muito com as outras pessoas, apesar de ter algum contato com padrinhos e enfim, alguma coisa assim, madrinha, no caso afilhado, né? Afilhada mais especificamente com professor de violão, etc. Com a irmã, que ele mora junto com a irmã. Tem esse contato social mínimo, mas a maior parte do tempo que ele passa é estudando. Ou seja, é um sujeito de elevado nível intelectual. Estuda muito, se prepara muito, tem grandes conhecimentos sobre algumas coisas. Isso é inegável. Também o Policarpo Quaresma é um sujeito de bom caráter moral. Não é apresentado durante o livro momentos em que se vê uma coisa desviante do Quaresma, ou seja, uma ganância, um ciúme, uma violência praticada voluntariamente, com vontade, uma ira. Pelo contrário, o Quaresma, na verdade, é um personagem muito coeso nas suas finalidades. Ele tem um conjunto de princípios e de valores, que são altamente questionáveis, mas ele tem. Questionáveis não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista teórico e ideológico. Ou seja, as opiniões dele não são moralmente incorretas. No caso, as opiniões não, mas os princípios que guiam ele não são moralmente incorretos. Só são loucos, assim, mas não são moralmente incorretos. Pelo contrário, ele prevê esses princípios e essas ideias fundamentais do pensamento dele para um bem-estar da nação. Ele é muito preocupado com isso, o bem-estar da coletividade, o bem-estar da nação, o progresso, essas coisas positivistas da época. Lembrando que o livro é escrito, eu acredito que século XIX, século XX, início do século XX, no máximo. Assim. Na verdade, acredito que tenha sido escrito no início do século XX, dado o fato que retrata a revolta da Armada, por mais que tenha acontecido no século XIX, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Não. Enfim, isso é irrelevante, porque se não aconteceu no século XIX, aconteceu no início do século XX. Bem, então, uma coisa que eu acho importante é ressaltar isso. Então, Policarpo Quaresma não é um sujeito com defeitos morais. Ele não tem. Ele não demonstra muito pecado em nenhuma das. Nenhuma. Vamos dizer, nenhum dos 7 pecados capitais. Ele não demonstra nenhuma tendência nesse aqui. Não é guloso, não é ambicioso, não é ganancioso. Pelo contrário, ele é um intelectual que nem busca o poder político sequer. Nem se pode falar que ele é ambicioso. Ele tem o conhecimento, busca um projeto político, assim, não dele, mas ele busca apresentar para que alguém execute, porque ele acha que vai dar certo. Ou seja, ele é um sujeito que tem ideias, acha que vai dar certo e acha que merece aplicá-las porque vai dar certo. Então, em resumo, esse é o meu primeiro ponto. Esse meu primeiro ponto, eu acho que é uma coisa fundamental para a abordagem desse tema que a gente está falando. Ou seja, o Policarpo inicialmente não é um personagem com qualidades morais ou intelectuais de personalidade desviantes ou miseráveis, né? Como é o qualificador utilizado, principalmente. Pelo contrário, ele é um personagem muito sólido, coeso consigo mesmo, coerente e moral. Mas, porém, ele é miserável. Por quê? Precisamente porque ele é louco. Como assim? Para quem não conhece, o Policarpo Quaresma é o personagem principal do livro, né? É um pouco óbvio isso. Ele é um major, um sujeito extremamente intelectual, mas ele é extremamente patriótico. Esse é o grande defeito dele. E além de patriótico, quando eu digo extremamente, ele é extremamente. Ele é idealista no sentido mais estrito e filosófico do termo. E ele é extremamente idealista. Ou seja, ele acredita que as impressões
mentais que ele tem da realidade são a pura realidade, independentemente da experiência posterior que ele vem até com isso. Isso até o final do livro, tá? No final do livro ele tem uma mudança nesse sentido. Ele percebe que as coisas que ele pensava não acontecem, não são realidade e se frustra. Por isso o triste fim. Eu tô dando spoiler porque você tá vendo resenha crítica, eu espero que você... Não. Ou se lê o livro, eu espero que você tenha lido o livro, se não leu, veja. Eu pelo menos espero que você não se interesse pelo livro pra não... Ou pelo menos não se importe em saber o final do livro. O final do livro, basicamente, ele se frustra com a inaplicabilidade e a irrealidade das suas ideias. Então, basicamente, ele é super patriótico. E é um patriotismo que ele tem grande conhecimento histórico e natural do Brasil. Ele conhece muitos rios, histórico, social e natural. Muitos rios, os nomes dos reis, dos imperadores, dos heróis brasileiros. Né? Ele é um republicano. Ele conhece grandes personalidades, conhece o modo de funcionamento social das formações sociais antigas do Brasil, a escravidão, etc. Tem muito conhecimento nesse sentido. Mas, e ele tem um princípio formador, vamos dizer. Ele é patriota no sentido de que ele tem a certeza absoluta de que tudo aquilo que pertence ao Brasil puramente é o melhor e deve ser universalmente aplicado. Ou seja, o brasileiro por excelência é aquilo que é brasileiro por excelência é aquilo que é a melhor opção para tudo. Ou veja, por exemplo, isso vai levar em alguns momentos a loucuras, inclusive loucuras até ultrapassadas e atávicas no que diz respeito ao tempo. Por exemplo, uma das primeiras manifestações da loucura dele, proveniente desse excesso de patriotismo, né, ou seja, de que o que ele pensa ser brasileiro, nesse delírio patriótico que ele teve, ele pensou ser brasileiro, ele quer que realmente aquilo seja o melhor de tudo, né? Então, uma das primeiras manifestações de loucura dele no livro é quando ele escreve um ofício, acredito que seja um ofício, mas não tenho certeza, não lembro direito, mas eu acho que é um ofício, pedindo para que o tupi seja a língua oficial do Brasil. Isso é ridículo. Lógico, veja só, o livro é um livro cômico. Todos os personagens são ridículos nesse livro agora, todos, a maioria deles. Um ou outro não é. No caso, vou citar alguns aqui, a Olga não é, porque ela é afilhada dele, ela é uma pessoa normal. O Ricardo Coração dos Outros não é, pelo menos pelo que eu lembro. Ele é um cara boêmio que escreve algumas coisas no violão e tal. Mas ele não tem nada de ridículo. E o resto todos são. Bem, e a não ser alguns personagens terciários, não são nem secundários, Inocêncio Bustamante e outros. Enfim. Mas a maioria deles tem um quê de ridículo. É um quê de irônico também. É um livro que ele é cômico, mas é precisamente na crítica que se faz a comicidade. Na verdade, na comicidade que se faz a crítica. O personagem ele é tão estereotipado, tão risível, né? Incoerente na maioria das vezes, ou mentiroso, no caso do general Abernathy, que é um general cheio de títulos, mas que nunca foi para nenhuma batalha. E ele fica contando como foi as histórias da batalha. Alguém pergunta: você estava lá? Não, eu estava doente. Não, eu fui depois. Não, eu estava no depósito. Enfim. É. Um sujeito que você lê e começa a rir porque você vê que ele está contando Goga, né? Mas é justamente nessa Goga que ele conta, nesse contexto cômico, que ele faz a crítica, lógico, da estrutura social, política, que é um dos focos principais do livro. Além da mania do Quaresma, principalmente é uma coisa que é constante nesse livro, é a crítica social. Mas continuando no tema que a gente queria falar, o Quaresma tem essa mania de patriotismo. E aí, uma coisa que é muito importante para entender essa mania é essa coisa do idealismo. Ou seja, ele acredita que tudo aquilo que ele leu naqueles livros, Pedro Vaz de Caminha, elogiando as terras brasileiras, é plenamente verdade. Né? E ele acredita que aquilo que é puramente brasileiro é o melhor de tudo, é aquilo que tem realmente valor e que se algo está errado e se algo é inefetivo,
é porque foi de alguma forma influenciado por outras culturas, não é nitidamente brasileiro. A gente tem que, vamos dizer assim, preservar aquilo que é puramente brasileiro. E aí, Tupi tem algum momento que ele aprendeu como os tupis se cumprimentavam, começa a fazer isso. É atávico porque, vamos dizer assim, é um modo de relação que desconsidera por completo como as pessoas se relacionam hoje. Inclusive, desconsidera que isso também é cultura brasileira. Ou seja, ele acredita que o produto, a formação social atual, não é brasileira. É uma coisa importada de outros momentos. O brasileiro é só aquilo que estava há 500 anos atrás, quando os europeus não tinham invadido. Ele não concebe a criação cultural como algo contínuo. Quer dizer, houve em algum momento um Brasil e hoje em dia é uma mistura. E essa mistura, nitidamente, para ele, é parcialmente brasileira apenas, no máximo. De modo que, para ele ser completamente valoroso, a gente tem que ser plenamente brasileiro. Isso só se alcança com tupi, chorar quando se encontra, que é como os tupis se cumprimentavam, entre outras coisas. Então, a coisa que é importante é justamente isso. É esse fato do Quaresma ser um sujeito, muitas vezes, do Quaresma ser um sujeito maluco. Então, ele começa, escreve o ofício, e aí ele escreve esse ofício no tupi, depois ele escreve um ofício em tupi, porque começam a ironizar ele, que ele não sabia, ele não sabia realmente a língua tupi, ele estava brincando, faz uma confusão, ele é extrema. Aí retrata-se muito uma exclusão também do personagem do Quaresma. Até pela sua loucura e miserabilidade. Porque ele é um personagem que ele é tão fora da curva, vamos dizer assim, tanto pelas suas qualidades quanto pelas suas qualidades, pelos seus interesses, tanto pelo seu desvio de personalidade psicológico, que é esse exagero de tudo. Ele é um personagem que se exclui não só por vontade própria, ou seja, ele não é um personagem que se isola só por vontade própria, mas também pela vontade dos outros. No próprio trabalho ele é discriminado porque ele só fala das mesmas coisas. Veja, a sociedade retratada por Lima Barreto é uma sociedade que é puramente interessada. Até aqueles que se denominam doutores ao longo do livro, no caso o Genelício, que é doutor do Tribunal de Contas, e o Armando, que é um médico, doutor no sentido intelectual. Todos aqueles que se propõem intelectuais, na verdade, só o são porque isso daria algum benefício profissional para eles. No caso do Dr. Armando, ele queria para ser mais prestigiado e para o hospital público, o jornalista queria para assumir o Tribunal de Contas. E aí, Policarpo é um sujeito diferente porque ele é um intelectual que não estuda temas, vamos dizer assim, que vão lhe dar algum benefício. Primeiro que ele é um major, Quaresma. Ele nem é major, ele trabalha numa unidade administrativa. E esse estudo não traria nada demais para ele. Ou seja, ele é um sujeito intelectual desinteressado. É por isso que eu digo que ele é uma pessoa com altas características, com altas qualidades morais, vamos dizer assim. Mas a literatura brasileira, ela é uma literatura de crítica social, principalmente. Muitas vezes se diz hoje em dia que a crítica social é elemento essencial da literatura. Eu até concordo com isso, mas eu adiciono, vamos dizer assim, uma, um adendo. Eu acho que a literatura no Brasil, primeiro separa a crítica em duas. Separa a crítica social imediata, ou seja, que acontece a partir de alguma forma de mediação, ou imediata, na mesma hora. No caso da literatura brasileira, é comum que a crítica social se dê de forma imediata, ou seja, o próprio livro critica a sociedade por meio de algum personagem, né? Normalmente é por meio de personagens miseráveis, como é o caso do Lima Barreto, como é o caso do Paulo Honório, como é o caso do próprio Lula de Holanda, no caso do Fogo Morto de José Luiz do Rego, eu acho que é o Lola, né? Alguma coisa Lola, que é de pureza, também é outro idiota.
Idiota não, mas é um cara também miserável. Também há uma crítica social imediata nesse sentido, porque no próprio personagem estão certas características da sociedade que são criticadas. Porque em algum momento essas características são exageradas de modo a você ver o personagem como alguém que tem algum tipo de problema. Seja Policarpo, problema de loucura, seja esses outros que eu mencionei, problemas de maldade, enfim, perversão, no caso do Lola, perversão sexual. Mas bem, mas há também uma crítica mediata, que normalmente ela se pauta na construção do herói. Ou seja, o herói, pela bondade das suas características, critica imediatamente a sociedade. Porque ele só critica, não porque ele possui qualidades que são criticadas pelo exagero do personagem. Na verdade, ele possui boas qualidades que, por servirem de modelo a uma sociedade que não as atende, aí há a crítica. Não é uma crítica da mesma forma, vamos dizer assim. Eu diferenciei, por mais que eu não tenha muito rigor teórico, porque eu também não tenho muito estudo de crítica literária, na verdade nenhum. Inclusive quero até começar a estudar. Mas, enfim. Se diz muito da crítica literária, da crítica social como elemento essencial da literatura, porque no Brasil é isso que se faz, porque, em geral, a crítica social da literatura brasileira é feita de forma imediata, com os personagens apresentando características miseráveis, né? Podendo ser facilmente criticados, porque a maioria deles realmente possui características que a sociedade possui. E isso é exagerado de forma a criar um personagem maligno, de alguma forma, ou miserável. Eu uso a nomenclatura miserável, porque ela pode servir tanto para um maligno, quanto para um tipo como o Policarpo parece. Que apesar das boas qualidades morais, ele é um louco completo. Então veja, a minha conclusão é justamente essa. Veja, a crítica social ela na literatura brasileira se faz de maneira imediata, porque há continuidade. Há, na maioria das vezes, porque eu não conheço toda a literatura, no pouco que eu conheço, comento esse pouco, a presença de personagens com essa qualidade miserável é quase permanente. Então, essa miserabilidade ela se desenvolve de forma engraçada em Policarpo Quaresma. Primeiro, como eu já apresentei, porque ele tem boas qualidades morais. E segundo, porque ela provém justamente dessa loucura. E aí, ela também se manifesta em outros personagens. Como eu já falei do General Albernaz, do Genelício, do Armando, né? Do próprio Floriano Peixoto, que é o presidente do Brasil à época. E que é retratado como um cara preguiçoso, que não queria nem saber. E que tinha essa grande pompa porque lhe atribuíram, mas ele não era um sujeito que merecia, vamos dizer assim. Ele era um sujeito que não ligava para o país, inclusive quando veio o Major Quaresma ele oferecer um memorial das soluções para o futuro da agropecuária brasileira, ainda que o Major Quaresma fosse louco, ele tenha, por mais que eu acho que se eu fosse Floriano também não leria aquele memorial, porque o Major Quaresma já era tido como louco quando ele entregou o memorial. Bem, mas ele não leu. Se ele leu assim muito por cima, não quis nem saber, não se importou, não acreditou. Ainda que Quaresma fosse um sujeito que tivesse muito estudo na área, por mais que ele fosse louco. Mas, uma coisa que é interessante no Quaresma é justamente que essa miserabilidade dele não nos faz desgostar daquele personagem. Por exemplo, os outros personagens, lógico, a miserabilidade deles é um pouco diferente, porque provém de um defeito de caráter, desses outros três que falei. Faz com que nós desgostemos, na maioria das vezes, desses personagens. Dificilmente se gosta de um Lula de Holanda que espanca os negros e os escravos. Né? Se gosta assim só para fins estéticos. Mas não se interessa profundamente pelo personagem como se interessa pelo Policarpo Quaresma. Né? Assim como o Lola, né? Em Pureza, que ele é um personagem nitidamente que não se entendeu na sua vida psicológica, que tem
muitos problemas sexuais e que desconta muitos deles, enfim. É uma outra história, mas também é um personagem que quer que morra na história, pelo menos eu quis. Né? Não que morra, mas assim, né? Ele nos dá raiva pela indecisão, mas o Quaresma não. O Quaresma ele é louco, mas por essa loucura não ser uma culpa dele, vamos dizer assim, a gente acaba criando empatia pelo personagem, de modo que realmente o triste fim dele, que ele acaba preso e subtende-se até que ele foi executado, é um fim que realmente nós ficamos tristes, né? Eu pelo menos fiquei muito. Porque ele era um personagem que, por mais que nada fizesse sentido do que ele falasse, mas se via uma disposição para a verdade e uma verdade tanto intelectual, ou seja, ele tinha disposição para buscar essa verdade, quanto ele queria falar a verdade, ou seja, ele tinha uma disposição moral para a verdade. Então, é uma coisa interessante, e principalmente quando ele se decepciona, né? Que a gente começa a se interessar muito pelo personagem, assim, todas as vezes que ele é desprezado, a gente tende a ter uma penazinha dele, realmente, porque assim ele não fez por querer, né? Ele é só um doido lá. E a reação, às vezes, assim, ela não é desmedida, mas o Quaresma acaba que sofre bastante com ela, né? E às vezes o livro maltrata ele um pouco, como quando ele vai pro campo e ele acha que vai estar tudo certo, porque as terras são fertilíssimas, ele acha que vai ser a coisa mais fácil do mundo e ele vai ficar milionário rapidamente. Aí o livro retrata ele tentando mexer com a enxada, não conseguindo, aí ele cai o óculos. Enfim, isso é uma comicidade extraordinária do livro. Ele faz nessas pequenas. Por exemplo, no relato despretensioso, vamos dizer assim, do manuseio da enxada por Paulo Quaresma, ele consegue retratar a total comicidade daquele personagem, né? Ou seja, é o idiota, né? É o cara que se acha, se acha o gostosão de, eu vou conseguir, as terras são fertilíssimas, é uma coisa muito fácil. Aí ele vai ver, ele não consegue nem mexer na enxada, né? Por isso que eu digo que ele é idealista, ou seja, ele acha que as representações mentais são a realidade pura. As terras são férteis, logo a agricultura é uma coisa facílima. Chega lá e ele vê que ele não era. E é interessante ver a tomada de consciência dele ao longo do tempo. Ou seja, primeiro, eu acho que a primeira tomada de consciência é justamente em contato com a Terra. Ou seja, ele vê que aquilo ali não é tão fácil quanto ele achava. Depois ele vai estudar artilharia, ele também, né, quando ele vira major de guerra, que é outro reflexo de idealismo, ele acha que se ele estudar artilharia, ele vai saber mexer num canhão. Ele não vai saber. E aí, ele é um cientista nesse sentido positivista, vamos dizer assim, de achar que a compreensão de possíveis leis universais, que ele acredita que existam, né, e Policarpo ele vai acreditar nisso, né, tanto leis da botânica, leis da artilharia, da infantaria, e aí ele acredita que isso é um conhecimento suficiente, ele vai conseguir daí agir. O livro também é uma grande crítica positivista porque o próprio personagem ele é um grande cientista, um grande intelectual, mas ele é um inútil na vida real. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue comandar o batalhão, o tenente é quem comanda por ele. Ele dificilmente consegue comandar a sua fazenda. Quem ajuda mais ele é o negro que trabalha com ele, a Amaro, eu acho, e o Felizardo. E, enfim, ele tem grande dificuldade de lidar com isso. Quando ele encara a realidade, ele tem grande dificuldade de lidar com ela. Ainda que ele seja um super intelectual que tenha conhecimento da maioria das leis universais, vamos dizer assim. Não é uma grande crítica, também é uma crítica à questão da ordem, quando se retrata a violência lá, mas enfim. Voltando ao que a gente estava falando. É interessante essa coisa da miserabilidade do Policarpo, porque a gente se interessa por ele. E mais ainda quando ele começa a tomar consciência da sua loucura. Né? Lá pro final do livro, em que depois que ele tem a primeira acirrada batalha, né, dele dentro do exército, que ele vê que não era aquelas coisas vitoriosas da guerra do Paraguai brasileira, né, que a guerra ela tinha danos e violências e então
ele vê isso e ele faz a carta à irmã dele, falando que quando. É uma carta até engraçada porque parece que ele não estava nem presente na luta, né? Ele fala, parece que ele descreve tão bem, vamos dizer assim, a batalha, tão exageradamente com vários adjetivos, que parece que ele nem estava na luta direito. E o ferimento leve dele induz isso também. Que ele fala que a luta estava sendo travada, que de repente ele, ao invés de soldados armados, ele viu só neandertais, né? É bem engraçado essa parte. E aí, a partir daí, ele começa a se... Ele começa a perceber que as ideias dele não são necessariamente realidade, que ele tem que tomar cuidado com isso. E que, na verdade, todos os ideais políticos e sociais que ele tinha, que ele, na verdade, ele mantém, né, ele não modifica, mas ele só percebe que a estrutura política e social vigente, ao invés de fazer o que ele pensa que é verdade, o que ele pensa que é valorável, né, valoroso, na verdade, se preocupa mais em estabelecer chacinas durante a guerra, arbitrárias. Ele percebe isso tanto nessa primeira batalha, em que ele vê a brutalidade da guerra e a sua desnecessidade, que é o motivo principal pelo qual ele se revolta e escreve a carta para a irmã. Né? E depois, quando ele é designado para ser carcereiro, né? E ele tem que lidar com o último degrau do sofrimento humano, vamos dizer assim, na prisão, numa prisão de guerra, ou seja, numa prisão sem processo, sem fiscalização, com duras penas, aí ele fica mais... Porque, veja, isso evidencia o caráter altamente moral de Quaresma. Ou seja, ele não... Ele se compadece extremamente pelo sofrimento humano. Né? Ele não é um sujeito que não gosta. Não é um positivista no sentido dos outros. Ou seja, o que o governo fizer tá certo e é isso. Não, ele tem um... Ele se importa muito com a humanidade e com o bem-estar, né, próprio. Então, ele se preocupando com isso, né? Peraí. Ele se preocupando com isso, ele vê as graves violações que acontecem no presídio e ele se revolta quando o cara chega lá e fala pra levar um monte de presidiários embora pra um lugar que ele não sabe onde é que é, provavelmente pra matá-los. Ele se revolta, escreve uma carta no outro dia pro presidente e se encontra preso. Novamente é mais um reflexo da incompreensão do Quaresma da situação que ele vivia. Quer dizer, a sua sinceridade, a ingenuidade dele, né, fez com que ele fosse preso porque ele não acreditou que ele, tão fiel à pátria, podia ser facilmente excomungado, vamos dizer assim. Né? Ele podia ser facilmente retirado da lógica da pátria, e preso e depois executado pelos próprios patriotas, os que se diziam patriotas. Né? E esse é o compadecimento também da afilhada de Quaresma no final, que ela vai tentar salvar ele e que ela reclama muito disso. Ou seja, o seu padrinho, que era tão patriota, que era tão interessado pelo país, que era tão estudioso, inclusive, que tinha as ideias tão inovadoras, por mais ainda que loucas, do país, e que, assim, ela entende que por mais que ele fosse louco, ele era um sujeito coerente, né? E ele tinha as próprias ideias, ele tinha um desenvolvimento, ele tinha um estudo. Esse sujeito, o mais patriota de todos, é, pelos líderes da pátria, destinado à prisão e à morte, né? Pela discordância. E isso é a frustração principal de Quaresma. É o entendimento de que seus ideais não serão aplicados, não serão realidades. Que aquele governante que ele achava que era descendente intelectual de Henrique VIII, o sétimo, não lembro exatamente qual é que você refere, de Richelieu, né? É, na verdade, um sujeito que age, como é dito pelo livro, numa tirania doméstica. Ou seja, as suas vontades devem ser obedecidas e, se não forem, a pena deve ser alta, de morte, de prisão, e a violência deve ser completamente alastrada por toda a República.
Ele vê nos livros aquela forma republicana ideal, acredita que ela é realmente existente e vigente no Brasil e se frustra, no fim, por perceber a completa inutilidade da sua pesquisa, do seu esforço e das suas ideias no geral. Percebe, primeiro, que a estrutura social do Brasil não reflete aquela república de Montesquieu, francesa, nem francesa, dos ideais franceses. E percebe também que toda aquela pesquisa, todo aquele esforço de vida lhe custou uma parcela fundamental da vida de qualquer pessoa, que é aquela parcela da diversão, do bem-estar, irrecuperável, e que foi gasta nesse esforço hercúleo de acúmulo de conhecimento, que na verdade não falou de nada, porque foi completamente considerado, inclusive ele, o próprio gerador dessa estrutura hercúlea desse conhecimento, foi completamente descartado sem maiores motivos, por conta de uma carta. Então, é um sujeito que é miserável porque é louco, né? E acompanhado também de uma série de personagens miseráveis. Mais miseráveis no sentido primeiro, daqueles mentirosos, interesseiros, né? Esse é louco. E aí também é um instrumento de crítica, porque é um instrumento de crítica aos intelectuais que passam, aos montadores de esquemas racionais de governo que não entendem a dimensão empírica da sua teoria, e também aos e as outras personalidades que compunham a burocracia brasileira também tem essa crítica fundamental. Então veja, a minha exposição é basicamente essa, demonstrando a miserabilidade de Quaresma, o caráter diferente dela, ou seja, que nos faz até ter um pouco de empatia, né? Ressaltar o caráter cômico do livro também, porque diferentemente dos outros, né? A não ser quando se fala de Machado de Assis, é um pouco diferente. Mas quando se fala de Graciliano, de José Lins, a apresentação da miserabilidade ela é direta. O sujeito tem um péssimo caráter e é isso. Aqui não. Aqui essa apresentação ela não é diretamente feita, mas ela é feita por meio de situações em que se mostra a contradição daquele personagem. Ou se mostra a loucura, no caso do Quaresma, com situações absurdas, como é o caso do ofício do Tupi, etc, entre outros. Mas é para mostrar esse caráter diferente também dessa criação de empatia por um personagem que não tem sentido nenhum, mas que pelas suas boas qualidades ele é empático. E aí o ponto principal é esse, quer dizer, a literatura brasileira ela se centra nessas figuras miseráveis, por meio delas faz a sua crítica social, um país que tem tantos bons críticos sociais, principalmente em matéria literária. Né? E aqui se encara um dos maiores, porque esse crítico, que é o Lima Barreto, que é o escritor do livro, ele o faz por meio da comicidade, que é um belo instrumento de crítica, que é um instrumento, inclusive, muito sutil, às vezes, no próprio livro dele. Né? Então, alguns comentários irônicos que se fazem ao longo da narrativa são tremendos. Alguns aforismos sutis também. A sutilidade ela é uma característica interessante de Lima Barreto. Né? Então, essas personagens miseráveis são muito interessantes na literatura brasileira e devem ser bem desenvolvidas. Né? Bem pesquisadas, bem desenvolvidas, são muito presentes. E aqui se faz uma personagem que, apesar de miserável, ela é um pouco diferente. Porque ela é uma miserabilidade de loucura, de exagero. Né? Apesar de ter, normalmente, o que não existe, as boas qualidades morais e intelectuais. Ser um sujeito que seria um exemplo para qualquer pessoa. Mas não é, porque é completamente louco e tem graves desvios psicológicos. Fundamentalmente é esse meu comentário. O vídeo ficou bem longo. Eu peço perdão àqueles que possivelmente estarão ouvindo. Né? Infelizmente vocês escolheram. Mas um grande abraço a todos. Provavelmente voltarei aqui comentando outras coisas. Um abraço.